No livro de Sofonias, não está ali na lousa, tem um verso, capítulo 2, o versículo 1 e 2, nos diz assim: Sofonias, capítulo 2, verso 1 e 2: Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Veja que esse texto, Deus está pedindo o quê? Para nós nos reunirmos. Congrega-te. Duas vezes ele fala nesse verso, né? Antes que saia o quê? O decreto. Então nós, como povo de Deus, devemos atender o que Deus está pedindo, né? Para nós nos unirmos, para nós nos reunirmos, congregar, né? Antes que saia o decreto. Por que será que Deus pede isso para nós, irmãos? Porque nós conhecemos as profecias, nós sabemos que vai ter uma porta fechada para nós, não vai? Antes do que daqueles que não conhecem a mensagem. E para nós o sinal de que a porta está fechada é o quê? O decreto. O decreto dominical. Para nós o sinal da porta da graça, né? Para nós que conhecemos essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do santuário, é o decreto dominical. Não que a porta vai se fechar, mas que a porta já fechou. Ou nós estamos aprovados, ou nós estamos perdidos. Para o mundo ainda vai ter um tempo de graça, para os que não conheceram a mensagem. Mas para nós que conhecemos, o decreto é um sinal de que a porta da graça se fechou. Uma profecia muito importante nos diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos ou pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então veja que essa profecia, quando ela atingiu o seu cumprimento, né, eles vão fazer com que todos, não importa se seja ricos, se seja pobres, se seja livres, ou escravos, né, ou servos, todos eles vão querer colocar um sinal na mão direita ou na testa. Esse é o sinal de Deus, irmãos? É colocado na mão direita ou na testa? Não. Esse é o sinal da besta. O sinal de Deus é colocado aonde? Na testa. É a convicção de que nós temos que o sábado é o sinal de Deus. Isso que a Bíblia diz que é colocado na testa. É a nossa convicção de que o sábado é o sinal de Deus. Por que o sinal da besta é colocado na mão direita e na testa? Ou na testa? As pessoas do guardador do sábado vão receber o sinal da besta. Recebe aonde? Na mão. Por que na mão? Tem a convicção de que o sábado é dia de guarda, mas por medo de passar fome, né? Por medo de passar fome, porque vai... O que diz o verso? Ninguém vai poder comprar e nem vender. Então esses, por medo de passar fome, ou por alguma outra dificuldade, né, de medo de ver a família, né, ficar sem alimento, vão aceitar, né, o sinal da besta. Esse recebe na mão. Agora na testa, é que tem certeza, tem convicção. Não, domingo é dia de guarda mesmo, domingo é o dia do Senhor. Esse recebe na testa. Então vamos lá. É uma profecia que vai acontecer. Tá? O que nós vamos mencionar aqui alguns textos é de como, por exemplo, o domingo, no princípio, né, foi se tornando um hábito para as pessoas guardarem. Os irmãos estão fazendo uma análise daquela época com o que está acontecendo hoje. Exatamente, como foi a mudança do sábado para o domingo e como que está sendo hoje cogitado a questão do domingo, até tornar-se um decreto dominical, como uma coisa obrigatória. Tá? Então vamos lá. No Grande Conflito, página 52, falando daquela época da mudança do sábado para o domingo, a serva do Senhor escreve assim:
Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Então, nos primeiros séculos, o sábado ele foi observado, foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas, com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Veja como Satanás começou a trabalhar, irmãos. Guardava-se o sábado como dia, aqui fala, né? Os guardadores que guardavam o sábado, os cristãos, eram ciosos da honra de Deus e crendo que sua lei é imutável. Zelosamente eles observavam o quê? A santidade dos seus preceitos. Mas Satanás fez o quê? Começou a trabalhar para alcançar o seu objetivo. E de que maneira ele trabalhou? Já proibido a guarda do sábado? Não. Ele colocou o domingo como dia de festa, um dia festivo. Aí diz: atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Veja que ele não proibiu a guarda do sábado logo de imediato. Ele colocou o domingo como dia de festa, um dia festivo, um dia de recreio. No sábado os cristãos iam para a igreja adorar a Deus, conforme o mandamento, e no domingo eles iam fazer festa. O que foi acontecendo, irmãos? E veja que esse dia, domingo, colocado uma festividade em honra ao quê? Da ressurreição de Cristo, né? Esse dia nós estávamos ouvindo algumas pregações de pastores evangélicos, padres, explicando a questão da guarda do domingo. E todos eles, né, foram unânimes em falar da ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou no domingo, né? Na nova aliança, então, ele deixou o domingo como dia de paz. O sábado era para Israel, ou seja, da velha aliança, o velho concerto. No novo concerto, em comemoração à ressurreição de Cristo, o domingo foi dado como dia de paz. Conflito ainda, página 53. Na primeira parte do século, sabe que é isso, irmãos? Quarto, né? O imperador Constantino promulgou um decreto, fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Veja que a coisa está começando a apertar, né? Primeiro ele coloca o dia como dia de recreio, um dia festivo. E agora, né, no quarto século aqui, o imperador Constantino promulgou um decreto, fazendo o domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Quero que os irmãos meditam bem nos textos e tragam para os nossos dias hoje. 574, grande conflito. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os passos porque a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. Olha o que foi usado, irmãos. Aqui nós temos os editos reais, as palavras dos reis, concílios, muitas reuniões gerais, ordenanças eclesiásticas, apoiada pelo poder secular, que foram os passos, né? Porque a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira medida de ordem pública, impondo a observância do domingo, foi a lei feita por Constantino, no ano 321. Este edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuarem com suas faenas agrícolas. Posto que, virtualmente, um estatuto pagão
foi imposto pelo imperador, depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo. Então essa mudança, ela foi como? Foi de uma vez? Não, ela foi devagarinho. Colocou o dia domingo como dia de recreio, dia de festa. Depois já foi dado, né, como diz o texto de cima ali, um decreto, né, uma festividade em todo o Império Romano. Aqui no texto da 574, sai a primeira medida de ordem pública, né, impondo a observância do domingo, no ano 321. O povo da cidade devia o quê? Repousar no venerável dia do sol, mas ainda permitia aos homens do campo continuarem com suas faenas agrícolas ou com seus trabalhos agrícolas. 574, do grande conflito. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo, que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Eusébio, bispo, agora, muito amigo, né? Adorador de Constantino, tá? Que procurava o que, irmãos? O favor dos príncipes. Ele agora então propôs a alegação de que Cristo transferia o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina. Não tem como. Se querer provar o domingo na vida com o dia de guarda, você não vai encontrar. Nenhum testemunho na época também foi aduzido. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Todas as coisas, diz ele, que se deviam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Então, o que eles faziam antes do sábado? Adorar a Deus e na igreja, então, um dia santo, né? Foi transferido para que dia agora? O dia do Senhor. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezarem o sábado do Senhor. Todos que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Como diz no sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não pode fazer isso. E no domingo? Festa o dia todo. As pessoas estão gostando mais de qual dia? No domingo, né? Pode, né? Dia festivo, dia de alegria. E as pessoas começaram agora a gostar mais do domingo do que o do sábado. O sábado passou a ser o que para eles? Um peso, né? Passou a ser um peso. Veja como que Satanás trabalhou naquela época. 448. Olha o que diz esse texto, irmãos. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Que dia guarda os católicos? Que dia guarda os protestantes? O mesmo dia. O mesmo dia. Então ele diz que os protestantes, fazendo isso, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. O poder desta quê? Os católicos romanos. Tá? Esse texto é o profeta escrevendo no grande conflito. No catecismo católico da religião cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, faz-se esta declaração: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo quer dizer que agora é dia do Senhor. Veja que ele foi escrito no catecismo, né, católico da religião cristã.
Esse dia eu estava vendo uma pregação, não sei se aquele homem é padre ou sei que ele é um grande ali na igreja católica. E ele usou essas mesmas palavras que a serva do Senhor usa no grande conflito 448. As mesmas palavras que está aqui escrito, ele falou esse mesmo texto, né? O argumento dele é que Jesus é quem deu autoridade para que a igreja mudasse no sábado do domingo. Ele diz assim: eu vou provar para vocês que o domingo não é como dizem os adventistas, que a lei de Deus foi mudada no ano 321. Eu já no ano 60, no ano 70, já se guardava o domingo. Vou provar para vocês dentro da Bíblia. E ele usou essas palavras, né? Que a igreja instituída por Jesus Cristo, dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. O argumento que ele usou é aqueles textos que Paulo fala das ofertas, né, que era para ser levado no primeiro dia da semana, né? Ele diz que a Eucaristia, que é a Santa Ceia, era celebrada no domingo. Então é bíblico, você fala assim, não, lá já guardava o domingo. Nada a ver, né? Só não mostrou que Paulo ia na igreja no sábado, você não mostrou nada. Ele só mostrou aqueles textos falando do primeiro dia da semana, que eles faziam cultos, né? No domingo. Está vendo aqui? Está guardado aqui, já no ano 60, 70. Não foi como diz os adventistas, que foi essa mudança foi no 320. As mesmas palavras que a Pedra Inspirada, né, escreve, eles também dizem. Já está no Catecismo Católico. Né? Que a igreja, eles reconhecem que quem mudou foi a igreja. Só que instruída por quem? Por Jesus Cristo, dirigida pelo Espírito de Deus. Grande conflito 575. Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Foi estabelecido o papado, continuou o quê? A obra da exaltação do domingo. Durante algum tempo, o povo se ocupou com o trabalho agrícola fora das horas de culto. E o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como dia de repouso. Por algum tempo ainda, né? Aqueles que tinham lavouras, fora das horas do culto, no domingo, eles iam cuidar ainda, né? E o sábado ainda era considerado como dia de repouso. Presta atenção no texto agora. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Lenta e seguramente, a mudança foi se efetuando. Aos que se achavam em cargos sagrados, era vedado proceder no domingo a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, a abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens e, finalmente, que se obstinassem fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Vimos como que foi a questão do domingo. Começou como um dia de recreio, um dia de festividade, e a coisa foi crescendo, permitia-se alguma coisa, ainda fazer no domingo, né? Ainda guardava o sábado, os cristãos, mas depois a coisa foi apertando. Até aqui, começou agora a fazer o quê? Multas, ó. Usar força. Começou a usar a força agora. Sob pena de multa a quem? Aos livres e açoites no caso de serem servos. A coisa foi apertando, cada dia mais ficando difícil, né? A questão do domingo. Depois já confiscar os bens. Isso. Tá? Como que foi essa mudança? Lenta e seguramente. Devagarinho foram mudando até tornar-se um dia obrigatório. Guarda do domingo. Grande conflito 576. A ausência de autoridade
escriturística para a guarda do domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades. Muitas pessoas questionaram, mas aonde nós encontramos o domingo na Bíblia? O povo punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva declaração de Jeová: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, para honrar o dia do sol. A fim de suprir a falta de testemunho bíblico, foram necessários outros expedientes. Um zeloso defensor do domingo, que pelos fins do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade. E tão infrutífero foram os seus esforços que se retirou do país por algum tempo, em busca de meios para fazer valer os seus ensinos. Ao voltar, a falta foi suprida e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. Trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus e conter a necessária ordem para a observância do domingo, com terríveis ameaças para amedrontar o desobediente. Esse precioso documento, fraude tão vil como a instituição que apoiava, dizia-se haver caído do céu e sido achado em Jerusalém, sobre o altar de Simeão no colo. Mas, em realidade, o palácio pontifical em Roma foi a fonte de onde procedeu. Fraudes e falsificações para promover o poderio e prosperidade da igreja têm sido em todos os séculos considerados lícitas pela hierarquia romana. Veja até o que eles usaram. Fraude. Inventaram esse texto marido aqui, não. Trouxe consigo um rolo que dizia para ouvir de onde? Do próprio Deus. Tinha caído do céu. Caído aonde? Tinha achado lá em Jerusalém. Ele que até que meios, ou que métodos eles usavam para obrigar as pessoas a observar o domingo. Ele fazia com que eles entendessem que era verdade. Isso. O texto anterior fala que ele não conseguiu êxito, né? Quando ele foi ali na Inglaterra explicar, tentar provar o domingo na Bíblia. Porque ele não conseguiu achar argumento para isso, não. Texto, né, comprovando a guarda do domingo. Tá? O que eles viam era o quê? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E depois eles, pela fraude, né, eles inventaram essa história, né, do rolo que tinha caído em Jerusalém. Até a fraude eles usaram. 577 do grande conflito. Mas apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do domingo, os próprios romanistas publicamente confessavam a autoridade divina do sábado e a origem humana da instituição pela qual foi ela suplantada. No século XVI, um concílio papal declarou francamente: lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia foi consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus. Embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor, que é o quê? O domingo. Os que estavam a se intrometer com a lei divina não ignoravam o caráter de sua obra, achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus. Veja que aqui nesse século eles reconheciam ainda, as autoridades ali, né? Reconheciam que o sábado era o dia do Senhor. Mas que, olha o argumento que eles usavam, né? Isso. Embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor, ou domingo. Mas nós guardamos porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Morreu na sexta. Então, vamos guardar a sexta. Ele morreu para quê? Não é para salvar nós? Sim.
Nós somos que guarda a sexta-feira, né? Mas veja o argumento que eles usavam. Nós guardamos o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo. É a nova aliança, eles dizem. Até hoje eles falam, né? A nova aliança, Jesus ressuscitou, né? A lei, ele cravou na cruz. Esse mesmo homem que eu estava comentando agora há pouco, ele diz: Jesus veio cumprir a lei. Sabe o que é cumprir? Ele fala. Cumprir é a mesma coisa que você estuda uma faculdade, por exemplo. Você tem hora, você cumpriu ela. Não precisa mais de você estudar ela. Você cumpriu. Ninguém cumpriu para você. É. Jesus cumpriu. Você fez a faculdade, você cumpriu ela. Coisa que Jesus sempre quis dizer. Não entende que cumprir é o quê? Obedecer. Jesus veio pagar, né, a dívida que existia entre Deus e nós. Porque a lei exigia isso, né? A lei existe. O pecador exigiu a lei, tinha que morrer. Grande conflito 578. Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado, sob as mais severas penas. Viu como foi apertando, irmão? Né? Como nós já mencionamos, começou o quê? O domingo. Um dia de recreio. Volta um pouco aos nossos dias hoje. Qual é o argumento principal que as autoridades no mundo geral, vamos dizer assim, estão usando hoje para a observância do domingo? O dia da família. O dia da família. Nós temos vários, vamos comentar já, né? Vários acontecimentos, vários países, vários estados, mesmo no nosso país aqui, já como leis, né, para que não se abra o comércio no dia do domingo. É o dia da família, é um dia de recreio, um dia de festividade, o dia que os pais vão estar com os filhos, né, os esposos com as esposas, um dia familiar, um dia para Deus, para ir na igreja, que as pessoas não estão tendo tempo de ir na igreja mais. Um dia, né? Veja, aqui também, todos os textos que nós vemos, começou como um dia de recreio. E agora olha como que tornou. Dado um edito proibindo a observância do sábado, sob as mais severas penas. Não se permitia mais guardar o sábado. Que dia devia ser guardado? Domingo. Oi? Então veja, irmãos, é interessante nós analisarmos por quê? Porque nós, todos os textos que nós lemos até aqui, servem de experiência para nós hoje. Será que vão decretar o domingo já como um dia obrigatório? É um dia da família. É um dia que as pessoas devem tirar para Deus, para ir na igreja, voltar para a família. O texto do conflito 579. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder apresentado pela besta de chifres, semelhante aos do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitem adorem o babado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. O que é uma imagem, irmãos? Algo semelhante, uma coisa semelhante. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, filhos e servos, que recebam o sinal da besta. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres, semelhante aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. Veja, irmãos, esse texto mostra a serva do Senhor explicando o cumprimento de qual capítulo de Apocalipse? O capítulo 13.
Nós temos no capítulo 13 dois poderes. O poder que subiu do mar, o poder que surgiu da onde? Da terra. O do mar, quem é? O papado. O da terra, quem é? Os Estados Unidos. Continuando ainda, diz assim: a influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. Viu, irmãos? A influência que Roma teve naquela primeiro domínio do papado, né, pelos países da época, a Europa, por exemplo, né? A Senhor diz o quê? Está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento. Paulo falando do papado, o homem do pecado, ele diz que vai até quando? Até a volta de Cristo, até o segundo advento. Até mesmo ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor de Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domínio, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Então veja que tanto no velho mundo, né, como no novo mundo, o papado vai receber o quê? Homenagem pela honra prestada à instituição do domínio. O texto anterior que você leu aí fala que os Estados Unidos não estará só. Isso aqui embaixo. Né? Nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A gente vê a movimentação que está ocorrendo com a lei dominical já, quando ele colocou a lei dela, ele não vai estar só mesmo, porque praticamente a maioria não vai ter aceitado. Eu acho que vocês já devem ter observado nos nossos dias, né? A cogitação do decreto dominical. Nós temos vários países já fazendo isso, né? Quer dizer, por lei, os comércios não devem se abrir em qual tipo? No domingo. No nosso país, no Brasil, nós temos alguns estados já com essa lei. O Espírito Santo, por exemplo, comércios grandes não abrem no domingo. Né? Lá em Una mesmo, quando nós vimos lá alguns anos atrás, os comércios grandes no supermercado, lá tem o Família, grande, abriram no domingo. Hoje não abre mais. É por lei, não pode abrir. O que está abrindo ainda é os comércios pequenos. São os donos que São trabalham. os donos, a família aí que trabalha, mas se tiver um empregado, não está abrindo mais. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo, no nosso país, né? São Paulo, no ano passado a gente viu uma reportagem, os vereadores estão tentando, estão se reunindo para pôr uma lei também para que o comércio não se abra no domingo. Né? Interessante notar que, fazendo algumas pesquisas, algumas entrevistas, as pessoas que vão ao comércio, né, fazer compras, estão achando ruim. Estamos lá ainda, né? Só estou adiantando um pouquinho. Estão achando ruim, por quê? Mas domingo é o dia que nós temos para ir fazer compra, fazer as coisas. E o vereador falou assim: isso é caso de tempo. As pessoas acostumam. A pessoa falou assim: mas ela vai com a família também no mercado. Aí, assim, dando conta, argumentando com ele. Né? Eles estavam um pouco argumentados e falaram. Daí a repórter perguntou para o vereador, né? Ele falou assim: mas o pessoal não tudo contra, ninguém está concordando com isso. Ele falou: isso é só questão de tempo. As pessoas ali, né? Tá. Grande conflito 57.
O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até o final do tempo, e as coisas que vos digo a todos: vigiai. Irmãos, esse texto aqui é muito importante para nós meditarmos nele. Tá? Por quê? Porque ela está falando do espírito de ódio e oposição à verdade, que sempre o inimigo tem dado em todos os tempos. Tá? Olha, e a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida de seus servos. Então nós temos que recorrer o quê? Às palavras de Cristo. 580, grande conflito. A afirmação de que o juízo divino cai sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Os juízos que estão caindo sobre a terra, eles vão condenar quem? Quem que eles vão condenar? Quem vai ser os primeiros a serem atingidos? Os que guardam o sábado. Diz: já se ouvem vozes nesse sentido, e o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Estão vendo hoje? O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Engraçado que ela falou isso aí no tempo dela, né? Exatamente. É o que mais nós vemos hoje, irmãos. Nós começamos a entrar, nos meios de comunicações e ver os argumentos que estão usando na questão do domingo. É católico, é protestante. Vi várias pregações de pastores defendendo o domingo, e os argumentos são os mesmos, e o objetivo é o mesmo: é o dia da família, é o dia familiar. Diz o texto: está rapidamente ganhando terreno. E os principais que eles vão acusar é esse povo, esse pequeno povo que não segue as suas leis na questão da guarda do domingo. Tá. Aqui nós temos algumas imagens. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept
Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any school... Eles falaram no passado também que eles tinham mudado, por ordem de Jesus, apoiado pelo Espírito de Deus. A igreja mudou. Tá. Mais um documentário. Leis Dominicais aonde? No Brasil. Essa é uma entrevista da Repórter, né, entrevistando sobre essa questão das leis dominicais no Brasil. Nós comentamos, né, Espírito Santo, São Paulo já, a Câmara do Vereador já está mexendo com isso, né? E Rio de Janeiro também, várias cidades também já estão cogitando isso. Esse vídeo aí é um documentário do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado. Ela entrevista o vereador sobre essa questão, tá, da guarda do domingo, ou seja, o comércio em São Paulo não abre mais no domingo. Foi esse aí que disse, né? Isso é coisa de tempo, né? É questão de tempo o povo se acostumar. E o povo está revoltado. Não, mas nós só temos tempo aqui no mercado no domingo. Nós trabalhamos a semana inteira. Os diretores deles estão, a princípio, estão contra a lei que os vereadores estão querendo impor, para não abrir o comércio no domingo. Mas ele diz o quê? Isso é caso de tempo. Tá? Se vocês ouvirem essa matéria, né, vocês vão ver ele declarando isso. Isso é caso de tempo. Seja, as pessoas se acostumam. Se acostumam. Tem mais alguns? Domingo, dia do Senhor. Isso foi promulgado em Caratinga, Minas Gerais. Esse jovem aqui tentando provar, né, ao repórter que o domingo é o dia do Senhor. Leis dominicais. Domingo livre de trabalho. Aonde? Espanha. A Espanha também se cogita muito domingo livre do quê? Livre de trabalho. Os argumentos, irmãos, são sempre os mesmos. Domingo é o dia da família. Dia do Senhor, dia da igreja, dia da família se reunir. Israel aderindo a leis dominicais. E saiu nas notícias de Israel, o Arutz Sheva, e quem diria Israel também puxando leis dominicais. Esses domingos livres foram propostos por um plano, e a proposta estende o final de semana, do sábado até o domingo, e foi passado ao primeiro-ministro. Fontes em Jerusalém disseram recentemente. Uma proposta para estender o fim de semana depois do sábado para o domingo foi feita para o primeiro-ministro. E fontes em Jerusalém disseram que não há nada novo sobre uma semana de trabalho mais curta em muitos países industrializados do Ocidente, mas em Israel 6 dias de trabalho por semana são uma norma. Por anos, legisladores têm arguído sobre encurtar o trabalho semanal, também como o deputado e primeiro-ministro Silvan Shalom, um dos primeiros advogados da ideia. Recentemente, uma trégua entre Shalom e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu
foi oferecida com a Nova Esperança para o plano. Os dois homens discutiram a proposta para uma semana de 5 dias em um encontro de 2 de setembro e seu grupo tem seguido essas discussões com o comitê encabeçado pelo Conselho Nacional Econômico, professor Eugene Kendall. O comitê apontado por Netanyahu foi estabelecido para se reunir em uma quinta-feira passada, tendo na quarta com Shalom e discutir meios para testar essa proposta. Se espera que as descobertas do comitê não sejam tornadas públicas até a última semana do mês, que Netanyahu não vai dar uma opinião até que ele tenha tido uma chance de estudar as descobertas. Então, querido, observe, existe um complô, uma conspiração mundial para que o domingo realmente seja o dia de folga, para que realmente o domingo seja imposto pelas legislações, pelo governo. E isso está acontecendo em toda parte. Pesquise sobre a Aliança Dominical Europeia. Pesquise sobre as Blue Laws que já existem em vários estados dos Estados Unidos, leis dominicais que já foram aprovadas lá. Pesquise sobre os esforços no Oriente e em todo o mundo para que esta lei dominical. Ele diz que o Papa pede ao primeiro-ministro de Israel que feche o comércio no domingo. Sabe o que o ministro disse? É caso para si, considera. Porque até lá para Israel o Papa pede o fechamento do comércio no domingo. Muito pouco, isso é caso para se considerar. Foi feita entrevistas, diz aqui nessa matéria, com os comerciantes. Né? 60%, né? Eu calculei mais ou menos 70%. Que foi entrevistado, apoiam o fechamento do comércio do domingo em Israel. Não, será que Deus não quer mostrar nada para nós? Será que Deus não está querendo mostrar nada para nós? Quando eu falo nós, não é para o mundo. Porque o mundo não conhece o que nós conhecemos. Deus está dizendo para a igreja dele, para nós aqui hoje, esses acontecimentos. Deus quer mostrar para nós, tudo isso aqui é um aviso para nós. Que a coisa está mais perto do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Bom, olha, Papa Francisco fará discurso no Congresso no onde? Nos Estados Unidos. Isso é em setembro, tá, irmãos? Nós estamos em agosto, dia 1º hoje, né? O Papa Francisco, ele fará um discurso no Congresso dos Estados Unidos em setembro. Ele vai fazer a abertura do Congresso. Qual é o assunto do Congresso? Dia da família. E depois disso, né, diz na matéria, ele vai ter uma reunião com o Congresso americano. Tem vários adventistas falando que a dominical vai sair agora. Ele vai abrir o Congresso nos Estados Unidos, vai fazer a abertura, o Papa Francisco, e depois terá uma reunião com o Congresso americano. E o assunto é realmente o Dia da Família. Só lembrando que está escrito o seguinte: não vai sair o decreto agora, porque quem vai pedir o decreto nos Estados Unidos não é o Papa, vai pedir como a gente fala, na calada da noite, né? Mas quem pede o decreto nos Estados Unidos é mais do que o povo. O povo, quer dizer, o que ele vai fazer lá agora é só jogar a faísca, né? Ele vai jogar a faísca, porque quem vai pedir o decreto é o povo. O povo americano pediu o decreto. Os protestantes dos Estados Unidos vão pedir o decreto. O que o Papa vai fazer lá agora é só acender a faísca, né? Que eu comentei, tem alguns adventistas dizendo isso, com nós. A gente sabe que é coisa, mas que já é, como você falou, né? Ele está indo cutucar com vara-curta, porque os Estados Unidos é um país protestante. Quando o primeiro Papa foi lá, ele foi recebido como a besta do Apocalipse. Quando o segundo Papa foi lá, foi recebido como João de Deus.
Então os americanos já estão bem católicos, vamos dizer assim, né? Já estão aceitando a Por conhecida. exemplo, ele com a festa de aniversário dele, Então. na casa da mãe. Então, a população americana já está bem amiga da Igreja Católica. E agora ele indo lá, falando no Congresso, vai ganhar mais influência ainda. Os Estados Unidos é o país que mais ganha protestante por catolicismo. Em todos os países do mundo, onde está havendo a maior conversão de protestantismo para catolicismo nos Estados Unidos. E é o que a mãe fala, é o povo americano vai pedir decreto. Exatamente. Tá? O que nós estamos fazendo aqui hoje, qual é a finalidade? Deus dá para nós aqui uma advertência de que a coisa está mais próxima do que nós, às vezes, imaginamos. E o Espírito de Profecia fala que a hora de sair o decreto, todos vão se surpreender com a rapidez dele. Né? Porque todo mundo está achando que vai demorar, né? Mas a hora que sair vai surpreender todo mundo. Então, Deus vai criar, não esperava que ia sair tão rápido assim. Dessas cogitações a gente tira o quê? A gente tira que Deus está dando advertência para nós. Proteção ao domingo. Olha o que nós encontramos ali: União Europeia, Portugal, Inglaterra, França e Grécia. Todos eles localizando o quê? A guarda do domingo. E sempre com o mesmo argumento, né? Domingo, o dia da família, um dia reservado para a família. Sempre com esse mesmo argumento. No princípio, lá surgiu o domingo como um dia de recreio, festas. Né? E nós estamos vendo hoje o domingo como dia da família. Dia da família. Seria a mesma coisa, né? De passar com a família e festividade, né? E recreio também. Croácia. Aqui, 2008, essa declaração. Lei dominical. Parlamento da Croácia limita comércio aos domingos. Na Croácia. O parlamento croata determinou em julho que as lojas devem ser fechadas aos domingos, uma iniciativa tomada em deferência ao desejo da Igreja Católica Romana. A lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2009. A Igreja Católica constitui a aprovação à legislação dominical. Então, na Croácia também, lá desde 2009, a proibição do comércio ou das lojas abrirem que dia? No domingo. São vários países, são vários acontecimentos aqui no nosso país, fora do nosso país, com respeito ao domingo. Estão se falando muito hoje nessa questão do domingo. E nós conhecemos a profecia, conhecemos a mensagem, nós sabemos que uma hora ou outra a bomba vai estourar. Como o Rodrigo citou. Para nós, o sinal, o decreto dominical sair na Alemanha tem alguma coisa a ver com a nossa crença? Tem ou não tem? Tem que ficar esperto, né? Esperto. Tá perto. Porque nós sabemos que para nós o decreto dominical saiu nos Estados Unidos, aí a coisa aí explode mesmo.